Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Meu nome é Flávio Lino Jr. e eu sou diretor aqui na FJR Crew. No nosso último review de equipamentos, nós falamos um pouco do Ronin 4D da DJI e como a sua tecnologia inovadora pode impactar o futuro do mercado audiovisual. Hoje nós vamos dar uma olhada na Ursa Broadcast G2 da Blackmagic. A Ursa Broadcast G2 não é exatamente uma câmera nova, mas que compõe o workflow de projetos aqui na FJR Crew já há algum tempo. Recentemente nós gravamos uma série de projetos com o setup locado e depois de testar o seu desempenho em algumas condições diferentes, nós resolvemos acrescentar a primeira câmera dentro do nosso arsenal particular. E nós temos algumas coisas muito especiais para dizer sobre essa câmera. A começar pelo seu contexto de lançamento. A Ursa Broadcast G2 é uma câmera de segunda geração da linha Broadcast da Blackmagic, que por sua vez é uma grande empresa quando o assunto é tecnologia audiovisual. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento de centenas de recursos e tecnologias que hoje são padrão na indústria, incluindo, é claro, câmeras de vídeo. Se você acompanha o nosso trabalho há algum tempo, você já deve ter percebido como a linha Pocket 6K é uma das queridinhas das nossas produções. Mas voltando à G2, ela foi introduzida pela Blackmagic como uma alternativa rentável, confiável e mais engenhosa do que a maioria dos modelos dentro desse nicho de produções. E eu confesso para vocês que eu tenho até algumas críticas bem duras em relação à estratégia de marketing da Blackmagic para essa câmera. Mas isso é algo que eu quero discutir mais tarde com vocês. Agora a gente vai falar um pouco sobre o hardware dessa câmera, que é impressionante. Como eu falei agora há pouco para vocês, a Ursa Broadcast G2 é, antes de tudo, uma câmera mais confiável e engenhosa do que as suas competidoras. Isso é porque o seu design é pensado em versatilidade. Mas não o tipo de versatilidade que te dá alternativas de inputs e roscas para montar um rig. Nela ocorre justamente o contrário. Ela é versátil por dispensar acessórios e buscar atender todas as necessidades do usuário na sua própria carcaça. Obviamente, isso vai ter algumas vantagens e também desvantagens de produtor para produtor, mas em geral, ela tem alcançado essa expectativa muito bem aqui na Crew. O corpo dessa câmera é feito de uma liga de magnésio que acomoda toda a engenharia com muita rigidez, sem aquela impressão de peças soltas, mas que também não deixa dispensar revisões periódicas. Ela pesa em torno de 3,5 kg, o que não é exatamente uma câmera leve, mas nada que se torne uma operação handheld ou shoulder impossível, especialmente quando a gente leva em consideração o quão bem distribuído esse peso é dentro da câmera. E além da câmera em si, o kit nativo dela também vem com um top handle e um shoulder com quick release. As conexões embutidas na G2 são mais uma das suas grandes vantagens, mas que, como tudo na vida, não são perfeitas. Ela comporta 2 saídas e uma entrada de vídeo SDI, todas elas com taxa de 12G. 2 entradas de áudio analógico XLR, incluindo Phantom Power, e um conector P2 para fones de ouvido, um conector Heroes de 12 pinos para o controle da lente, uma entrada LANC para controle remoto, uma entrada USB tipo C e também um engate V-Lock para baterias V-Mount que suas antecessoras não tinham. Tudo isso e nenhuma entrada ou saída HDMI. Realmente é algo até lamentável, especialmente na captação de projetos menores em que a gente costuma utilizar o nosso switcher ATEM Mini Extreme ISO, que só tem entradas HDMI e acaba deixando aquela pequena bagunça de conversores no vídeo assist. Não é o ideal, bem longe disso na verdade, mas por tudo que essa câmera oferece, ainda não vale a pena descartar os seus serviços.
Uma outra vantagem no design dessa câmera é o menu de botões físicos. Pode parecer um pouco intimidador no primeiro momento, mas o menu físico é apenas uma tradução do menu na interface digital que segue a mesma orientação dos modelos de Pocket. E isso é excelente porque torna todo o processo de adaptação do workflow para o operador, para o assistente, muito mais rápido. Realmente são muitas chaves e botões, mas um olhar mais atento vai conseguir encontrar a maioria dessas funcionalidades sem confusão. Nessa interface lateral, nós temos a chave liga e desliga, uma chave para aplicar filtros ND, uma roda para navegar o menu digital, uma roda para configurações, um speaker, ativação de balanço de branco automático, 3 botões de função programada, ISO, Shutter, White Balance, REC, High Frame Rate, controles de playback, íris, foco, PGM, rodas para o ajuste de níveis de áudio e um recurso simples, mas que também veio a calhar, uma tela LCD dedicada para o status de gravação. Pode parecer um detalhe bem pequeno, mas devido a alguns erros de atualização, nós já tivemos alguns problemas de gravação em SSD sendo corrompidas involuntariamente, sem nenhum tipo de notificação. O único recurso que denunciava era a contagem zerada no status de display em relação ao timecode. Uma câmera desse porte e com esse custo-benefício me faz lembrar muito a linha cinema da Canon alguns anos atrás, quando eles lançaram, por exemplo, a Canon C300 Mark II, que era uma câmera que você poderia usar tanto em ambientes de music videos, documentário, broadcast. Era uma câmera altamente versátil e que tinha muitos botões e displays para fácil acesso e uma operação muito rápida. Eu amo os menus da Blackmagic nas Pockets, acho incrível, mas quando nós começamos a utilizar essa nova câmera, ter tudo isso disposto de uma maneira prática, de fácil acesso, torna a operação muito mais rápida, principalmente em ambientes de set mais corridos, como música e shows ao vivo, que nós produzimos muito aqui na Crew. Abrindo a articulação da tela de LCD, nós temos mais alguns botões e compartimentos duplos de mídia, tanto para o CFast 2.0 quanto para SD. Esses compartimentos duplos permitem que takes mais longos possam ser gravados em mídias diferentes sem comprometer a gravação. Além dos compartimentos dedicados, a G2 também oferece uma entrada USB tipo C para a gravação de arquivos mais robustos em SSD, que, como eu disse antes, não é uma opção tão estável no firmware atual. Testando essa câmera em diferentes cenários, o estilo de mídia que mais funcionou e foi estável é o CFast 2.0. Com os outros tipos de mídia, nós tivemos uma perca em workflow e também até em arquivos. E para encerrar o nosso tour pelo corpo dessa câmera, nós temos um bocal de lentes B4 4K, que é ideal para lentes broadcast, e também um encaixe EF nativo, além de módulos à parte que você pode comprar para lentes F e PL. E agora falando sobre o poder de captação dessa máquina, ela traz um sensor incrível em 6K Super 35, que é inclusive o mesmo sensor da Pocket. Mas eu acredito que em um futuro próximo a Black até deva adicionar uma opção full frame e essa câmera viraria uma opção imbatível no mercado pelo seu preço. Ela tem um ISO nativo duplo nos valores de 400, que é ideal para iluminação de estúdio, e 3200, o que significa que ela é otimizada para reduzir os seus grãos e ruídos nesses ambientes mais escuros. Até agora, pessoal, muito das specs que eu citei se assemelham muito às Pocket 6K Pro ou câmeras parecidas dentro da linha da Blackmagic. Agora, onde eu acho que essa câmera mais brilhou dentro do nosso workflow são algumas predisposições em set que facilitam muito o nosso dia a dia. A Pocket é uma câmera extremamente acessível para o mercado e que entrega uma qualidade impressionante. Colocando lado a lado uma Ursa Broadcast G2 e uma Pocket 6K Pro, é muito provável que a gente não encontre uma diferença tão grande nas imagens, mas sim no seu ease of use dentro de uma produção. Então, na Pocket você precisa montar vários acessórios, investir em muitas baterias, em cages, em bracinhos, em suportes aqui e ali, vários parafusinhos, que no fim o seu carrinho, na hora de montar uma compra de Pocket, acaba ficando bem mais caro do que a câmera em si. A Ursa já é muito pelo contrário, uma câmera que é praticamente pronta assim que ela sai da caixa. Então, se você faz essa conta na hora de investir em um equipamento desse porte,
Em relação ao quanto você vai gastar e também a longevidade desse produto, dependendo do seu estilo de produção, como é o nosso, faz sentido daqui para frente investir em câmeras mais parrudas como a Ursa Broadcast G2, porque a gente tem uma pequena diferença de orçamento para fazer essa compra entre um kit completo Pocket e uma câmera já que vem preparada para esses ambientes. Uma das funções que mais brilha em set pra gente é a capacidade de utilizar os cabos SDI em grandes sets. Como eu citei anteriormente para vocês, não custava nada a Blackmagic ter deixado um HDMizinho na lateral dessa câmera para produções menores ou às vezes para você utilizar um monitor de operador que não tem uma entrada SDI. Mas a gente em sets grandes utiliza o SDI e até fibra ótica como o nosso padrão no broadcast para fazer ligação de várias câmeras, chegar em longas distâncias, e essa câmera tem entradas SDI e também voltas SDI, o que possibilita a gente mandar de um switcher mais robusto como uma TEM Constellation à volta desse PGM. Dentro do próprio monitor da câmera, o operador consegue ver o corte que está sendo feito e também trocar informações de metadata com a TEM e até controlar o CCU da câmera apenas por essa ligação de idas e voltas de cabo SDI. Nem todas as câmeras que eu cito como competidoras da Ursa Broadcast G2 têm essa possibilidade. Então eu acho que se você traz essa câmera para um ambiente 100% Blackmagic, você consegue brilhar com ela em set e aproveitar todas as suas funcionalidades que às vezes em um outro ambiente, como Sony, Canon e etc., você teria que investir em muito mais equipamentos para poder extrair essas capacidades broadcast dessa câmera em sets que exigem todo esse controle metódico. Nós temos economizado muito tempo e até investimento em pós-produção com essa possibilidade de mexer meticulosamente nas câmeras em produções grandes. Então, dentro da house a gente tem um diretor de corte, um assistente de direção e a gente tem um profissional responsável por deixar todas as câmeras igualadas, fazendo esse controle de CCU com muita facilidade através dessas ligações SDI. E falando agora sobre a minha opinião pessoal sobre esse sensor, galera, eu acho que essa câmera é incrivelmente versátil. Tendo utilizado câmeras parecidas dentro ali desse mercado broadcast e cinema mediano, eu acho que essa câmera consegue preencher várias caixinhas e com o uso de lentes e bocais diversos você consegue falar com ela desde ambientes extremamente broadcast, com look clínico, super sharp, ou até também correr atrás de um look mais cinematográfico e trazer uma imagem mais cremosa para suas produções. A Ursa Broadcast G2 consegue captar nos codecs B-RAW e até na novidade do momento, que é o H265. Todos eles com uma enorme variedade de alternativas na hora de escolher sua resolução e frame rate. A ciência de cores dela é de quinta geração e é inclusive o mesmo sistema que a Ursa Mini Pro 12K usa e tem respostas naturais e incríveis para suas produções. No fim, são muitas specs e possibilidades à disposição dos produtores de conteúdo e tudo isso é ótimo. Toda a personalidade dessa câmera está nessa versatilidade que ela traz para o set. E aproveitando o gancho, eu quero até voltar com vocês naquilo que eu comentei antes sobre as decisões de marketing da Blackmagic para essa câmera. Logo quando você navega pela homepage da Blackmagic ou busca mais informações em qualquer tipo de fórum ou plataforma licenciada pela marca, só se ouve sobre o desempenho como uma excelente câmera de broadcast, ou se não, um sensor flexível para teledifusão, ou ainda um upgrade na qualidade digital para as emissoras. Todas essas afirmativas são muito válidas, mas eu penso que geram um bloqueio com uma enorme fatia daquilo que poderia ser o consumidor final dessa câmera. E eu estou falando de filmmakers, diretores de fotografia ou qualquer tipo de produtor trabalhando com um look mais cinematográfico.
Atualmente essa câmera com certeza tem o melhor custo-benefício do mercado pela qualidade de imagem que ela entrega e por se adequar com facilidade em muitos workflows de qualquer set, sendo uma gravação mais guerrilha, set de filmagem com muitos assistentes ou até mesmo em ambientes broadcast com todas aquelas informações sendo controladas por um CCU, um videoman ou algo do tipo. E a minha objeção não é com uma deficiência no desempenho tecnológico, mas sim com o desempenho no mercado. Pelo preço competitivo e serviço entregue, ela não fica em nenhum critério para trás de uma Sony FX6, uma Canon C70 ou até mesmo uma C200. Câmeras que eram e ainda permanecem muito mais caras do que a própria Ursa Broadcast G2. E agora um ponto para instigar também a nossa discussão, pessoal. Existe uma grande diferença da percepção visual que essa câmera causa quando você entra em um set. Se você chegar com uma Pocket ou com uma Ursa Broadcast G2, a percepção visual do seu cliente com certeza vai ser diferente. No final do dia, as pessoas ainda ficam impressionadas quando você chega com uma câmera grandona com cara de cinema na mão para rodar o seu projeto. Tecnicamente falando, pessoal, eu acho essa câmera extremamente bem preparada. Nós temos alguns pontos negativos em relação à construção dela ter muito plástico, mas você ganha isso na faixa de preço que você consegue comprar essa câmera. Então, outras marcas, diferentemente da Blackmagic, trabalham com algum outro tipo de material mais robusto, que acaba até durando alguns anos a mais, vem aquela caixa e vários acessórios, mas nem sempre você vai utilizar tudo isso. Principalmente nós que trabalhamos com uma estrutura de captação multicâmera, é mais interessante ter uma ótima imagem, um sensor preparadíssimo para esses ambientes diversos e um preço muito competitivo. Uma câmera acessível que nos possibilita investir em um maior número de câmeras do que uma única câmera que não vai entregar o serviço completo que a gente precisa, mas ainda teria uma ótima qualidade. Uma outra crítica que eu deixaria para essa câmera numa próxima versão seria ter um aumento no display dela, que eu acho que somaria muito para a operação handheld e também shoulder. O monitor que a gente tem uma qualidade bacana, mas o tamanho dele é muito pequeno. Então, na maioria das produções, a gente acaba somando um monitor externo para que o operador possa ter um controle legal de foco e operação com muita precisão. E todo esse dilema, além da minha frustração pessoal com a estratégia de marketing, também instiga uma nova discussão para nós do audiovisual. Estaríamos entrando em uma era nova do broadcast cinematográfico? Uma era de câmeras que casam a praticidade das tecnologias do broadcast com a qualidade, textura e resultado do cinema? Bom, me diz o que você pensa e acha disso aqui nos comentários. E também conta pra gente se você gostaria de ver o review de mais algum equipamento por aqui. Para nós da FJR, ela está sendo já a primeira escolha em trabalhos multicâmera, atendendo muito bem às demandas de produções intensas e preservando uma imagem excelente. Com toda certeza, uma câmera à prova do futuro e com o nosso selo de indicação. Se você quer ir ainda mais longe no mercado audiovisual, venha participar do FJR Labs. São 3 dias de aprendizado, imersão, trocas de ideias e muita ação aqui no escritório da FJR Crew em São Paulo. Nós vamos passar por todos os fundamentos da pré-produção e no dia seguinte captar um projeto desenhado pelos próprios alunos em parceria com a equipe da FJR Crew. Ao final dessa experiência, vamos dedicar alguns momentos para nos confraternizar e poder fazer um networking entre os alunos e toda a nossa equipe da FJR. Eu tenho certeza que serão dias incríveis e decisivos para a sua jornada no audiovisual. As inscrições para a nossa próxima edição do FJR Labs já estão abertas e eu espero você aqui do lado de dentro. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu conhecer mais esse equipamento da FJR Crew, deixe o like aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para você não perder os nossos próximos conteúdos. E, como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.